E à medida que o pessoal pedindo para entrar, eu aceito. E aí, galera, como é que vocês estão, né? Sabadão, né? Cara, parabéns aí pra vocês aí, guerreiros. Todo mundo já almoçou, né? Tá aquele calorzão. Oi, Camila, tudo bom? Bem-vinda. Vamos lá então, galera. Aquecer com biologia. Dá uma testada aqui na caneta, beleza. Então vamos lá. Questão 51. A doença hemolítica do recém-nascido é uma condição na qual o feto tem suas hemácias lisadas. Essa patologia está associada à incompatibilidade entre o sangue da mãe e do feto. Pode ocorrer mais frequentemente em relação ao sistema ABO, porém é mais grave quando envolve o sistema RH. Em relação ao fator proveniente da mãe que promove a lise de hemácias do feto, constata-se que são, vamos lá. Galera, essa questão. Vocês lembram um pouco sobre o sistema ABO? Sim. Sim? Então vamos lá. Ó. Em relação ao fator proveniente da mãe, que promove a lise de hemácias, né? Ou seja, dentro da hemácia, galera, a gente tem o quê? Dentro da hemácia? Principalmente uma proteína, né? Que a gente chama de hemoglobina, certo? E essa proteína ela é agregada a partículas, a moléculas de ferro, perfeito? E essas moléculas de ferro elas auxiliam a essa proteína a carregar o quê? Oxigênio e gás carbônico, certo? E aí é o seguinte, lá também, nessa mesma hemácia, para fazer vermelhinho, a gente vai encontrar o quê? Dentro dessa hemácia, na superfície, na verdade, na membrana, a gente vai encontrar proteínas marcadoras. Essa proteínazinha, ela pode ser uma proteína, por exemplo, A, certo? Ou ela pode ser uma proteína, por exemplo, B, certo? Ou ela pode ser uma hemácia sem proteína nenhuma, certo? Se, por exemplo, a gente só tiver a proteína A, nosso sangue vai ser A. Se a gente só tiver a B, nosso sangue é B. Se a gente tiver A e B, nosso sangue é AB. E se a gente não tiver nenhuma, a gente é o quê? O. Então, lembra o que define o seu tipo sanguíneo são proteínas marcadores aqui na membrana de hemácias, tá bom? Por isso que é o tipo sanguíneo. Isso se vê nas hemácias, perfeito? E aí, além disso, a gente vai ter uma outra estruturazinha, que é o fator RH. Se o fator RH estiver lá presente, ele vai ser o quê? Positivo. Se não tiver esse fator RH, negativo. Tá? Então a gente pode ou não ter isso aqui. E aí, por exemplo, galera, o seu corpo, ele só consegue identificar o que é seu. Então, o que não é seu, seu corpo ele tenta eliminar, tá? Dessa forma, galera, é o seguinte, se, por exemplo, você é sangue A e você transplantou em você o sangue B, o que vai acontecer provavelmente? Uma rejeição, certo? E aí, assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, certo? No caso do RH, galera, é o seguinte, tá? Como eu disse, o seu corpo ele vai identificar esses corpos como estranhos. Então você pensa, vamos lá. Aqui, ó. Vou pegar um desenho. Aqui, ó, vamos lá. Agora vamos imaginar o seguinte. A mãe, ela vai ter uma primeira gravidez. Só que essa mãe, ela tem um sangue RH negativo. O RH negativo, como eu estava falando para vocês, ó, a gente não vai ter a proteína na membrana, certo? E aí, se, por exemplo, cair na sua corrente sanguínea essa proteína aqui, que é o fator RH, se cair na corrente sanguínea sua, seu corpo identifica como estranho. E aí ele vai tentar atacar. Então imagina o seguinte, certo? A mãe é negativo e ela tem um filho positivo. Na hora que ela for fazer o parto, o que vai acontecer? Parte dessas moléculas
positivas do fator RH do filho vão passar para a mãe. E a mãe vai identificar como estranho e vai criar um anticorpo chamado anti-RH para esse filho, né? Só que ele já nasceu, então tudo bem. Porém, a mãe vai criar essa imunidade anti-RH. E aí, se ela tiver outro filho que seja também positivo, os anticorpos da mãe vão identificar aqueles corpos positivos como estranho e vão atacar. E como eu falei para vocês, galera, essas proteínas se localizam aonde? Na proteína de membrana aqui, né? Na membrana. Então, por isso que a gente vai ter uma hemólise, porque o sistema de defesa da mãe vai atacar a hemácia do filho, entenderam? Isso vai acontecer na segunda gravidez. Então, lembrar, eritroblastose fetal, tá? Ou doença hemolítica, beleza? Fetal. Ela vai ter uma condição específica do seguinte: a mãe tem que ser negativa, o primeiro filho e o segundo filho positivos. Na primeira gestação, ela vai ter a imunização feita, e na segunda, ela vai atacar o feto. Tá bom? Tranquilo essa parte, né? Então, vamos lá. As células do sistema imunológico da mãe, que atravessam a placenta e passam a destruir os eritrócitos do feto. Vamos ver as outras. As moléculas de natureza proteica, chamadas de enzimas, que atravessam a placenta e que promovem a lise dos eritrócitos. Na C, moléculas de natureza proteica, chamadas de anticorpos, que atravessam a placenta e que promovem a lise de eritrócitos. Galera, é o seguinte, qual que é a diferença entre células do sistema imunológico e anticorpos? Aqui no caso, galera, como são proteínas que a gente não conhece, a gente vai ter a produção, como eu disse, de anticorpos anti-RH. Então, lembrar que na eritroblastose fetal, os anticorpos que atacam não são as células do sistema imunológico. Quem são as células do sistema imunológico, galera? Leucócito, linfócito, né? Esses são células, o macrófago, são células do sistema imune, certo? Células do sistema imune. Agora, por exemplo, os anticorpos são produzidos pelos linfócitos, ok? Só que isso é um produto que é específico, isso a gente chama de quê? Produção de anticorpos ou imunização, certo? Então, lembrar, a eritroblastose fetal vai acontecer com o ataque de anticorpos que a mãe produziu para atacar o filho. Parecido com o mecanismo de uma gripe, por exemplo, né? A gente vai ter a construção dos anticorpos, certo? Aqui é o mesmo esquema. Fala, Yuri, beleza? Bem-vindo, meu brother. Então, todo mundo entendeu por que é C? Vamos ver a D, ó. Células do sangue materno que entram em contato com o sangue do feto, levando uma reação de incompatibilidade, promovendo assim a lise dos eritrócitos do feto. Na verdade, não é o sangue da mãe que ataca. Quem vai estar atacando são os anticorpos da mãe, tá? Especificamente anticorpos. E quem produz os anticorpos, galera? Os linfócitos. Perfeito? Vamos para a próxima. Em meses com muitas chuvas, as populações de áreas passíveis de alagamento devem estar em alerta, pois, além das possíveis perdas materiais que podem ocorrer, existe o risco do contato com a água de enchentes, o que cria a possibilidade de contaminação. Todas as pessoas que entrarem em contato com essas águas e que passem a ter sintomas como dores musculares, cefaleia, então vamos anotar, né? Dor muscular, cefaleia, febre súbita, devem procurar postos de saúde. Esse tipo de alerta emitido pelas secretarias municipais ou estaduais de saúde reflete o risco que é entrar em contato com águas de enchentes. Então a gente sabe que o problema aqui da doença vem da onde? De águas de enchentes, certo? Vamos ver. Entre as patologias indicadas a seguir, qual delas pode ser adquirida nessas condições? Com dor muscular, cefaleia, febre, ou seja, isso aqui é uma inflamação, certo? Uma reação inflamatória causada por enchentes. Galera, vamos lá, um por um. Tuberculose, galera. Tuberculose, né? Lembrar ali do bacilo de Koch, né? Bacilo de Koch, lembrar que é uma bactéria álcool-ácido resistente, certo? A tuberculose, ela vai ser transmitida por meio de perdigotos, certo? Então, o contato, você precisa ter um contato mais forte, né? Mais para conseguir transmitir bactéria. Lembrem, galera, que doenças bacterianas, a bactéria ela é pesada, então ela não consegue espalhar que nem um vírus, perfeito? Então, doenças virais, elas espalham bem mais do que doenças bacterianas.
Tuberculose, o problema dela é que como o paciente ele tosse muito, fica aquelas gotículas voando. Naquela gotícula tem bactéria. E às vezes cai alguma mucosa, aí sim você conseguiria contrair. Mas tuberculose você vai pegar mais aonde? Ou com um paciente infectado que tossiu ali em você, ou o contato com a saliva dele, ou às vezes, galera, em silos de grãos, tá? Isso aqui é mais relacionado a celeiros, silos de grãos, tá? Lembrar disso aí. Perfeito? Tuberculose. Parasitoses, galera, geralmente está relacionados ao quê? Consumo de água contaminada, certo? Essas parasitoses a gente estava falando ontem, né? Principalmente os nematelmintos e os platelmintos, certo? E aí, assim... Eita, fechei foi tudo, ó. Ignorar. Vamos lá. E assim, a gente vai ter os nematelmintos e os platelmintos como vermes. Geralmente a gente encontra essas doenças de vermes por água suja, água contaminada, ou alimentos que foram irrigados com essa água, ou animais contaminados com essas águas. Né? Aqui é água de enchente. Água de enchente, galera, é bem característico, né? De o quê? Leptospirose. Perfeito? Por quê, galera? A Leptospira bacter, né, que é a bactéria responsável pela leptospirose, ela vai estar onde? Aí a Letícia tinha perguntado, Letícia, eritroblastose fetal nunca acontece na primeira gravidez, tá? Só na segunda, beleza? Não tinha visto o chat, não. E aí, assim, ó, galera, a leptospira, né? O que acontece? Ela é uma bactéria do tipo espiralada, perfeito? E ela vai estar presente ali na urina do rato e no suor do rato. E nas fezes, né? Nas excretas em geral. E aí, o rato, ele tá lá na rua, aí ele vai lá, urina ou faz ou excreta ali alguma coisa. E aí essa excreta cheia de bactéria vai passar na enchente, e essa enchente ela vai entrar na casa dos outros. E aí, se você tiver contato com essa água de enchente que invade uma casa, ou algum lugar assim que você teve contato com essa água, você tem chance de dar leptospirose. Então, lembrar, leptospirose, enchente, tá? Aqui é a letra C mesmo. E meningites, né? Quem é que não sabe, né? Meningite bacteriana, né? Meningite viral. As meningites a gente toma vacina, né? Isso aqui a gente já vai bem controlado. Perfeito? A transmissão da meningite é mais parecido com qualquer outra, uma doença bacteriana de vias aéreas, né? No caso que vai atacar as meninges, né? Então, lembrar disso aí, ok, galera? Lembrando que a prova da evangélica, pessoal, eles gostam muito de cobrar essa questão ambiental, beleza? Eles adoram essa parte ambiental. E além disso, também, e tanto na parte da biologia, quanto na química, quanto na parte da física também. E lembrar que vestibulares de medicina em geral, né? Como, por exemplo, também o da Uniceplac, que vai ser amanhã, cobram uma parte da biologia um pouco mais pesada, assim, né? Vocês já perceberam, os vestibulares de particulares de medicina, a biologia é sempre muito mais pesada. Então, focar bastante na parte de doenças, né? Que é o que geralmente costuma cair. Perfeito? Tanto... Oi, pode falar. Essa prova tem quantas questões? Se eu não me engano, são 8 ou são 10. São 10 mais ou menos por prova, né? Tipo, biologia, matemática, geografia. Obrigado. Eu posso enviar os PDFs para vocês. Vocês querem nos grupos? Eu vou enviar lá. Tá já? São 10 mesmo. São 10, né? São 10 por questões e 90 ao todo. Isso. Exatamente. E aí, vamos lá. Eu tenho os PDFs lá, qualquer coisa você me pede. Então, assim, tudo relacionado à fisiologia, né? Então, a questão do metabolismo é muito importante, cai bastante. Então, essa parte aqui de mecanismos, né? Componentes do sangue também cai muito, doenças relacionadas a isso, doenças genéticas e doenças relacionadas a vermes, bactérias, protozoários, né? É bom dar uma revisada nisso, doença de vírus, doença de bactéria. Eu tenho um macete depois, vou passar lá no grupo para vocês, um macete muito top, tá? Então, continuando. Aqui a gente já tem uma foto aqui, né? Isso aqui é uma foto clássica de músculo, né? Com certeza. Então tá aqui, ó. Algumas cabeças, né? A hidrólise do ATP, o íon de cálcio. E vamos lá. Sobre a fisiologia do movimento, tem-se o seguinte. O complexo troponina-tropomiosina. Você só dá uma imagem ali e vamos lá, né? O que vocês têm que saber, galera, em relação ao metabolismo, né? Principalmente o movimento aqui dos músculos, né? O músculo, galera, o movimento ele vai ser gerado por meio de duas fibras proteicas chamadas actina e miosina. Então a gente vai ter actina e miosina. Essas duas elas vão se deslizar uma pelas outras, perfeito? E olha que interessante.
Esse deslizamento ele vai acontecer quando a gente vai começar a hidrolisar esses ATPs, né? Fosforilando aqui a molécula e conseguindo fazer esse movimento. E aí isso faz o quê? Abre a captação aqui para cálcio, perfeito? Então, por isso que às vezes, por exemplo, você tem uma cãibra, aí vem sua mãe ou sua avó e fala que é falta de cálcio, falta de potássio, né? Porque são íons cátion, né? E eles são ótimos para movimento muscular. Então, imagina assim, se seu músculo ele tiver com pouco cálcio, seu corpo tiver com pouco cálcio, primeiro que seu corpo ele vai tentar utilizar o seguinte, do paratormônio, para poder tirar cálcio do sangue, ou do osso e colocar no sangue, né? O paratormônio faz isso. E a calcitonina, ela tira do sangue e coloca nos ossos, né? Mas aqui no caso, esses cátions, né? Se eles estiverem em escassez, o seu músculo ele pode captar o cálcio, e quando ele capta o cálcio, o músculo contrai. Só que quando ele libera o cálcio, o músculo descontrai. Se você tem uma cãibra, ele contrai e não solta, ou seja, o cálcio é captado e não é liberado. E nessa que o cálcio não é liberado, seu corpo ele fica com aquela cãibra, é horrível, né? Aí você tem que ficar esperando liberar cálcio. Por isso que é bom botar potássio às vezes, porque o potássio é um cátion também monovalente, certo? E aí comer banana, né? Comer algumas outras frutas. O complexo troponina-tropomiosina, ao se combinar com cálcio, é deslocado dos sítios ativos da actina, permitindo a interação da actina com a miosina. Perfeito. Tá? Vamos lá. Galera, troponina e tropomiosina. Perfeito? Lembrar que mio, galera, significa músculo. Perfeito? E tudo que termina com ina é uma proteína. Tá? A troponina e a tropomiosina é esse sistema de contato aqui do músculo, né, com as fibras actina e miosina. Perfeito? Então, tropomiosina vai ficar no músculo e tropomionina fica aqui na actina e a miosina, tá? E aí, um vai entrar em contato com o outro e vai ter esse deslizamento com a entrada de cálcio. Perfeito? 54. Fogo selvagem, também conhecido como pemfigo foliáceo endêmico, né? É uma doença bolhosa autoimune de pele endêmica no Brasil. Galera, doenças de pele a gente chama de doenças exantemáticas, tá? Lembrar disso aí, doenças de pele. Então, caracteriza-se por, histologicamente, pela formação de bolhas intradérmicas com acantólise, né? Fogo selvagem e pentigo foliado, né? Com casinave, tem características clínicas histológicas comuns e ambos apresentam autoanticorpos. Galera, é o seguinte, às vezes dá uma bolha, por exemplo, não tem catapora? Catapora, né? Catapora, a maioria de vocês já devem ter tido, e aí o que caracteriza eles são aquelas pápulas, né? Eritemáticas, né? Que vai ficar com aquelas bolinhas vermelhas, né? Na pele de vocês, ou de quem tiver catapora, né? E aí, assim, lá na catapora a gente vai ter essas bolinhas, né? Vocês sabem que catapora é uma doença o quê, gente? Viral. É uma doença relacionada a vírus. Catapora, cachumba, certo? E aí, assim, essas bolhas, galera, elas podem estar contaminadas com esse vírus. Então, às vezes, se alguém tem um contato com elas, é perigoso de contágio. Perfeito? Mas essas bolhas também, elas podem ser utilizadas para procurar anticorpos. Como, por exemplo, aqui um IgG, né? Como ele está dizendo aqui. Perfeito? Algumas caderinas também. Por que caderinas? Imagina o seguinte, galera. A pele de vocês, né? Ela vai ser... As células, elas vão ser aderidas por meio de proteínas que vão ligar uma com a outra aqui, ó. Essas são as caderinas. Então, as caderinas vão ligar um com o outro aqui, certo? Quando a gente pega e faz uma bolinha assim, ó, esse tecido aqui ele vai esticando assim. E aí isso aqui meio que rompe, entendeu? Porque as células agora elas vão ficar um pouco mais dispersas, aí rompe. Porque ficou uma bolinha, né? E aí nessa a gente libera essas caderinas por aí, ó. Nessa bolha. E aí a gente consegue identificar no sangue ou naquela região ali a liberação dessas caderinas. Tá? E aí assim, galera, essas doenças exantemáticas são doenças que acontecem aonde? No exantema, na pele. Perfeito? Então é tecido o quê, gente? Epitelial. Tá? E aí ele pergunta o seguinte, ó, o tipo de tecido envolvido nessa patologia, né, epitelial,
bem como a região da célula afetada pelos autoanticorpos, tá? Vamos ver aqui. Desmogloína das cadeirinhas. Então, como ele vai afetar? A gente vai identificar o antígeno-alvo, que é a desmogloína, está relacionado ao quê? Os desmossomos. Então, a resposta certa vai ser o quê? Letra D. Lembrar, doenças como catapora, cachumba, essas outras doenças exantemáticas, que são doenças que dão reações de pele, né? Isso aqui dá muito em criança, galera. Vocês vão ver isso lá em pediatria, quando vocês forem fazer medicina, tá? E aí, lembrar disso, tá? Tecido epitelial que vai ser afetado. E aí, aqui, como ele deu a proteína marcadora, né? Como eu falei para vocês, vocês entenderam por que vai ter uma liberação de cadeirinha? Porque as células se afastam e vai liberar essas proteínas que são cadeirinhas. Aqui é o mesmo esquema, a gente vai ter a desmanche de desmossomos, né? Ou seja, a gente vai ter uma liberação de proteínas chamada desmogloína 1, por exemplo. Tá? 5. Analise o gráfico, né? A gente tem aqui, ó, feminino, masculino, certo? Os números e tudo mais, faixas etárias. Os dados apresentados na figura mostram a distribuição por sexo e faixa etária de casos humanos confirmados de febre amarela silvestre notificados com a data do início dos sintomas em dezembro de 2016 a julho de 2017 no Brasil. Sobre a febre amarela, verifique o seguinte: a grande incidência em homens. Então vamos lá, galera. Febre amarela. Ela vai ser causada por meio do mesmo vetor, né, da dengue, da chikungunya, da zika, certo? Que é o Aedes aegypti, certo? Febre amarela, não preciso nem dizer, como ele também é da família do Aedes, certo? Ele vai ter ali uma etiologia viral, certo? Ele é um vírus. Ele vai causar como principal forma ali a questão da inflamação, né? Vai dar febre e tudo mais. E aí, como vocês conseguem ver aqui em relação aos dados, né? Acomete muito mais homens do que mulheres. E a faixa etária aqui, mais ou menos aqui entre 60 e 40 anos, né? 36, 40 anos. E aí, vamos lá. Beleza, isso mesmo. A grande incidência em homens, né, como a gente estava observando ali, especialmente na faixa etária entre 21 e 61, reflete um fator genético ou hormonal ainda não definido, que proporciona a maior atração do vetor por pessoas do sexo masculino. Será, galera, que isso é geneticamente feito, essa fisiopatologia dessa doença? Na B, ó, a maior possibilidade de contaminação para as pessoas está relacionada à entrada em áreas de matas em decorrência de atividades laborais, turismo ou lazer. Pô, isso aqui é boa, hein? Por quê, galera? Quem é o principal vetor? Não é o mosquitinho do Aedes aegypti? Certo? E aí, assim, é o bichão aí, ó. Então, se o mosquitinho ele é o principal vetor, ele vai estar mais aonde, galera? Região de mato, região com lagos, né, rios, mato da mosquito. Todo mundo sabe disso. Isso aqui é uma boa. Lembrar que não está relacionado à genética, galera. A maior incidência em homens se dá pelo trabalho no campo, tá? Porque o homem geralmente ele trabalha mais fora, né? No âmbito rural, assim, né? Ainda mais na cidade, se descuida bastante, tem maior contato, beleza? Por meio do trabalho, ok? E aí, mexer em mato, fazenda, se é mais zona rural, né, galera? Que a incidência é maior por causa disso. Nasceu. O agente dessa doença é uma bactéria. Acabei de falar para você, gente. É vírus. É que nem dengue, zika, chikungunya, né? A vacinação é a principal medida profilática, sendo esta obtida a partir da atenuação do agente ecológico. Gente, existe vacina de dengue? Não, mas existe de febre amarela, existe. Mas em relação, vamos lá, medidas profiláticas, a vacina é excelente, né? Sendo essa obtida a partir da atenuação do agente etiológico, sua aplicação é recomendada anualmente para que os níveis de anticorpos permaneçam dentro dos valores que possam proporcionar a imunização da doença. Então, é o seguinte, tá? Sobre a febre amarela, realmente, a gente tem a vacina, perfeito?
em relação aos vírus, tá? A vacina ela vai ser construída por meio de um vírus enfraquecido, perfeito? Só que essa relação da aplicação, a relação de anticorpos, né? Não necessariamente a gente precisa manter uma vacina com doses anuais, né? Principalmente febre amarela, certo? Não é anual. Geralmente a gente faz, né? Pede bastante, galera, febre amarela, o pessoal que vai viajar ali para o Panamá, né? Ou em algum outro lugar ali na América do Sul, América Central, o pessoal geralmente pede, né? Febre amarela. Mas não necessariamente anualmente. Perfeito? Vamos lá, 56. Anemia falciforme é a mais comum doença hematológica da natureza genética. Né? Lembrar que a anemia falciforme dá mais em negros e pardos, em indígenas, né? Ela afeta a produção de cadeiras de globônicas, né, beta, proporcionando a falsificação. Ou seja, galera, a hemácia ela é composta por 4 proteínas carregadoras de gases, né? E aí, na anemia falciforme, na anemia falciforme, essa proteína B, né, que a gente tem a proteína alfa e a beta, essa proteína beta ela vai tomar uma forma de foice, porque essa proteína ela vai ser lida de forma errada, ela vai ser lida de uma forma que ela cria essa foicezinha. E aí nessa, galera, a gente cria a anemia falciforme. E qual que é o problema? Esse formato de foice, ele pode aqui, às vezes, interromper o fluxo de um vaso, ou às vezes danificar um vaso, né, vai passar pelo capilar e danifica, e aí isso pode causar derrames, pode causar outros tipos de danos ali, certo? A anemia falciforme é uma doença hemolítica de natureza genética, afeta mais as cadeias de globinas beta, proporcionando a falsificação de hemácias e sua lise. Fatores que levam o paciente a desenvolver a anemia e outros problemas associados a essa falsificação, trata-se de uma herança mendeliana, né, como eu estava dizendo. Imagina, galera, a gente vai passar o gene defeituoso para a prole, né, para o filho, e aí nessa, esse gene defeituoso ele vai ser codificado e essa proteína ela vai ser formada de forma de foice. E vai, como a hemácia é bem maleável, né, ela vai pegar e acompanhar o formato, tá? Então, considerando um casal sem anemia falciforme e que pretende ter uma criança, sabendo que cada um desses genitores tem dos pais portadores de anemia falciforme, então vamos lá. Se os pais não têm e os pais deles têm, então eles têm uma chance de serem o quê? Portadores da doença, tá? Eles podem ser portadores. E aí, onde ocorre a maior parte da destruição das hemácias falciformizadas, pacientes com a doença. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual que é a probabilidade desse casal ter uma criança com anemia falciforme? Tá? Então, se esse casal não tem um sintoma, vamos lembrar que a anemia falciforme, a gente vai ter uma doença que vai ser recessiva, ou seja, azinho, azinho. Tá? Então, para ter anemia falciforme, tá? Falciforme. Fala, Edu, bem-vindo. Né? A gente necessariamente precisa ser o quê? Boa tarde. Recessivo. Perfeito? Vamos lá. Se os pais eles não têm a doença então, e eles são portadores, então eles podem ser o quê? Azão, azinho. Né? E aí, quando a gente fizer a distribuição, vai ficar como? Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho e azinho, azinho. Certo? Então, nesse casal que é portador, porém não tem a doença, qual que é a chance deles estarem tendo um filho com anemia falciforme? É de 25%. Ok? E aí depois ele pergunta o quê? Aonde acontece, né? Onde ocorre a maior parte da destruição das hemácias? Galera, a maior parte da lista das hemácias vai acontecer, sabe aonde? No baço. Perfeito? Baço e fígado é onde acontece a maior parte desses processos de decomposição das hemácias, tá? O baço ele quebra e aí o fígado ele vai transformar, né, esses grupos em bilirrubina direta, tá? Então lembrar aqui, ó, letra D, a maior parte da lista vai ser ali no baço. Beleza? Questão 57. Cientistas brasileiros inventaram a laranja transgênica. Nova fruta é resistente ao cancro cítrico, né? Que é aquele fungozinho que tá em cima, né?
ao amarelinho, né? Close Variegated Citrus. Suas doenças que são causadas por bactérias e atacam a laranja brasileira desde a década de 1980. Elas não têm cura e provocam a perda dos laranjais, né? Mas após 7 anos de pesquisa, 2 cientistas do Instituto Agronômico de Campinas criaram uma laranja transgênica mais resistente a essas doenças. Então a gente vai ter uma invasão ali. Tem a invasão bacteriana, tem o fungo também que dá na laranja, né? O pessoal às vezes vai ver mais, né? Aquele fungo esporulado, né? Aqui no caso ele está falando especificamente das bactérias, tá? E essas bactérias cítricas aí, como vocês podem ver, ele é um problema que o agricultor ele encontrava desde os anos 80, né? E aí olha que interessante, como é que a gente faz essa transgenia? A gente vai fabricar ali, né, no laboratório, por meio de indução, a gente pode mandar, por exemplo, botar uma célula para ler ali, né? Codificar uma proteína que codifique um gene mais resistente a essa bactéria, tá? E aí, vamos lá. O texto retrata os resultados obtidos através do processo de transgenia, muito comum nos dias de hoje no Brasil e no mundo, certo? Então vamos lá, 57. Mecanismo molecular que interfere no processo de edição do DNA transcrito, proporcionando a formação de proteínas modificadas. Gente, na verdade, o que acontece? A transgenia, a gente vai pegar o material genético que se encontra em algum indivíduo, certo? Um organismo, e aí a gente vai pegar esse material genético e vai sequenciar proteínas, né, nucleotídeos, com esse material genético de outro indivíduo, tá? Parte de um organismo exterior, perfeito? Na B, ó, mecanismo no qual se modifica o genoma, né? Mecanismo no qual se modifica o gene, sim, né? O nome é transgenia, não é transgenomia, né? Não é transgenomia, é transgenia, então é gene. De um organismo a partir de uma sequência de nucleotídeos obtidas em outro ser vivo. Sim, a gente vai pegar uma sequência de bases nitrogenadas, né, de um DNAzinho de um ser que seja resistente, né? Então a gente vai pegar um DNA resistente, né, DNA ou RNA, né? Resistente a esse ataque da bactéria, e a gente vai pegar esse material genético e fazer uma transgenia, ou seja, a gente vai pegar o material genético original, tirar um pedaço e colocar esse pedaço novo aqui. Entendeu? Então a gente pega esse pedaço aqui e coloca aqui agora. Perfeito? Então aqui letra C. Então lembrem disso, galera. Transgenia, a gente pega o material genético de outro ser vivo e coloca, como é trans, né? Transforma o material genético desse outro indivíduo, né? O da laranja, no caso, para ter um material genético que codifique proteínas mais resistentes. Perfeito? Vamos lá, questão 58. Quanto mais complexo for o ecossistema, mais complexos serão as relações dentro dele, já que há maior número de nichos ecológicos responsáveis. Assim, um exemplo de diversificações de nichos ecológicos é quando... Gente, o que é um nicho? Nichos são atividades que fazemos, né, que os animais fazem e tudo mais, certo? Nichos são essas atividades. Então, vamos lá. Existem muitas espécies de produtores na comunidade, e cada uma se adapta à utilização de espaços com determinados comprimentos de onda luminosa ou determinadas intensidades de luz. Cara, sim, né? Já viram que durante uma floresta, por exemplo, ou quando vocês vão para alguma mata, né, as árvores têm árvores maiores e árvores menores. E aí essas árvores que pegam, às vezes, uma quantidade menor de sol, elas têm um metabolismo um pouco mais letárgico, elas crescem um pouco menos, mas elas conseguem sobreviver e se adaptar àquela quantidade de luz, tá? Então isso é nichado. Tem plantas que não precisam de tanto sol e tem plantas que precisam. Isso é um nicho, né? Por exemplo, tem planta que precisa crescer sozinha, tem planta que precisa crescer de forma mutualística. Isso também é nicho, né? O que um animal come, o que o animal faz, né? Olha lá, B. O fluxo gênico é interrompido e a população é dividida em subpopulações isoladas geograficamente, como quando o nível da água... Isso aqui não é nicho, né? Grupo de populações cujos membros têm o potencial de acasalar naturalmente, produzirem prole viável e fértil, mas não conseguem produzir prole fértil e viável. Nada a ver também com reprodução, né? Tem a ver com todo o hábito de vida, lembra disso, o nicho. Tá? Então, se elas vão estar mais adaptadas ou não a esses espaços em relação ao ambiente, em relação à alimentação, em relação à nutrição, a parte também de proteção também desse animal, né? Se é perigoso ou não ele ficar lá, em relação a predadores. Então, 59. Na circulação dos mamíferos, as válvulas cardíacas
ordenam o fluxo sanguíneo em um só sentido através do coração. O ventrículo direito bombeia o sangue para os pulmões, onde o capta o oxigênio e libera o gás carbônico. O sangue, então lembrar disso aqui, galera. O sangue que vem do coração, que sai do coração e vai para o pulmão, ele vai por meio do quê? Da artéria pulmonar. Esse sangue está rico em gás carbônico e ele vai chegar lá no pulmão e vai trocar esse gás carbônico por oxigênio, certo? Então lembrar que esse sangue ele sai do coração por meio da artéria pulmonar, certo? Então vamos lá. Qual é esse aqui? O ventrículo direito bombeia o sangue, Aqui já sabe, né? Artérias pulmonares. Perfeito? O sangue vindo dos pulmões entra no coração por meio do... Lá no pulmão para o coração, tudo que entra no coração é por meio de veia. Tá? Se entra no coração vindo do pulmão, são veias o quê? Pulmonares. Certo? Lembrar disso aí. Tá? Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos dar uma revisãozinha lá no sistema cardiovascular. Ó. Aqui, ó. Então, como eu estava dizendo para vocês, certo? Como é que vai acontecer? Ó? O sangue, ele sai aqui do lado direito do coração, né? Lembrando que aqui em cima a gente chama de átrio e aqui embaixo o ventrículo. Esse sangue ele vai sair daqui rico em gás carbônico, ou seja, a gente chama de sangue venoso, saindo por meio das artérias pulmonares, indo até os pulmões. Lá nos pulmões eles vão fazer uma troca gasosa que a gente chama de hematose, certo? E eles vão trocar oxigênio, né, por gás carbônico. Oxigenado agora, ele volta para o coração por meio do quê? Das veias pulmonares, perfeito? Essas veias pulmonares vão entrar aqui no átrio esquerdo, passar pelo ventrículo esquerdo, e aí vão subir por meio da artéria aorta e se espalhar em todo o corpo. Depois que esse sangue se espalhou no corpo inteiro, esse gás carbônico ele vai voltar, esse sangue com gás carbônico ele vai voltar por meio das cavas, né? E vai entrar aqui do lado direito e vai voltar para o pulmão, repetindo esse processo. Perfeito? Lembrando, galera, que o batimento do pulmão é regulado por meio de nodos sinoatriais, né? A gente vai ter o nodo sinusal bem aqui localizado no átrio direito e o nó sinoatrial localizado aqui entre o átrio e o ventrículo direito também. Lembra que a gente vai ter algumas fibras que vão passar aqui, que são as fibras de Purkinje, e que o movimento de batimento do coração ele começa aqui do lado direito, bem de leve, né? Então aqui acontece um batimento primeiro, aqui em segundo, aqui em terceiro e aqui em quarto. São 4 batimentos, só que como eles acontecem, 2 acontecem quase na mesma hora, a gente só consegue auscultar 2 desses batimentos, tá bom? Vamos lá, agora dá pra gente fazer a questão mais tranquila. Então, o sangue vindo dos pulmões entra no coração pelo átrio esquerdo e é bombeado para os tecidos do corpo pelo ventrículo esquerdo. O sangue retorna para o coração pelo átrio direito. Este trânsito de sangue relatado no enunciado acima tem como vasos de base do coração produtores de sangue venoso. Então, qual desses vasos que eu citei para vocês, os 4, eles vão ter a presença desse sangue venoso, certo? Então lá, ó, como eu disse, o sangue venoso ele vai vir do corpo pelas cavas, entrando aqui do lado direito, e também as artérias pulmonares vão estar com venoso, que vão distribuir para o coração, que é onde está aqui em cinza. Agora, a artéria aorta e veias pulmonares, elas vão ter o quê? Sangue oxigenado, tá bom? Então, no caso aqui, letra C. Questão 60. A medula espinhal também atua independentemente do encéfalo, com parte dos circuitos nervosos simples que produzem reflexos, respostas corporais autônomas a certos estímulos. Um exemplo é o reflexo patelar, né? Aquele martelinho, né, que a gente taca no joelho e o joelho dá aquele reflexo, né? Que é iniciado artificialmente batendo o tendão que se conecta aos músculos do quadríceps. Galera, vamos revisar um pouquinho sobre o arco reflexo, né? Lembrando que vestibular de medicina agora é questão de sistema nervoso, né? Vamos lá, então. Arco reflexo.
como é que funciona o sistema arco-reflexo, galera? Ele não precisa necessariamente, deixa eu botar isso aqui, ó, mesmo na questão. Ele não precisa ir até o sistema nervoso. Ele vai até o sistema nervoso central, só que ele para na medula, ele não vai até o encéfalo. Então vamos lá. A gente faz o estímulo aqui, vai pegar no nervo, esse nervo vai mandar um sinal direto para a medula, né? Lembrar que é o nervo sensitivo que vai sentir esse martelo. Esse nervo sensitivo vai até a medula, e aí ele vai passar aqui fazendo um arco, liberando aqui um sinal para o nervo que motor, fazer esse movimento do músculo de levantar a perna, tá? Então lembrar que o arco reflexo vai acontecer também, por exemplo, quando você se queima, né? A gente vai ter aquele reflexo de tirar o dedo, né? Então lembrar disso aí, ó. Quem vai perceber que esse dedo está queimando? Neurônios sensitivos, que vão mandar um sinal até a medula, e a medula já vai mandar um arco reflexo para o neurônio motor fazer o movimento de retirada do dedo. Tá? Oi, Camila, tudo bom? Então, lembrar do arco reflexo ali, tá? Os eventos que se sucedem no reflexo patelar, iniciado com a batida do tendão, no tendão, né? São sensores que detectam um estiramento repentino do músculo quadríceps e logo em seguida, então vamos lá. Como eu disse para vocês, o processo é bem simples, ó. Neurônios sensoriais conduzem a informação para o córtex. Córtex não, né, galera? Medula, né? Neurônios sensoriais conduzem a informação para a medula espinhal, certo? Neurônios motores, não, né? Neurônios motores, não. Como eu falei para vocês, são neurônios sensitivos que enviam um sinal para a medula e a medula vai mandar um sinal para o neurônio motor tirar o seu dedo dali para você não se queimar. Ou, no caso, o joelho levantar. Tá bom? Perfeito? Vamos agora ver um pouquinho de química. Vamos lá. 71. Primeiramente, antes de começar aqui, né, já observa que é uma questão de quê? De química orgânica. Perfeito? Então, a éster, então, ó, já sabe que é um éster, tá? Eoisomeria é um composto opticamente ativo e tem grande importância, principalmente no que se refere aos fenômenos bioquímicos. Fala, Carlão. A estereoisomeria, então, em compostos opticamente ativos, tem grande importância, principalmente no que se refere aos fenômenos bioquímicos. Pode-se citar como exemplo substâncias como anfetamina, morfina e diclofenaco de sódio, fórmulas a seguir, pela importância do uso medicinal. Então, galera, a gente consegue ver que a gente tem algumas estruturas aqui, certo? E aí, vamos lá. Analisando a estrutura de cada um dos fármacos e a possibilidade de compostos estereoisoméricos, verifica-se que o diclofenaco de sódio, que é esse aqui, perfeito, não possui formas enantioméricas, pela falta de carbono quiral em sua estrutura. Então, vamos ter que procurar aqui os carbonos quirais, se tem ou não tem, né? Vamos ter que tirar a prova, não é mesmo? Então, vamos lá contar comigo, ó. O que é um carbono quiral, galera? Carbono quiral é um carbono ligado a outros 4 carbonos, certo? Então, vamos lá. Carbono quiral é um carbono ligado a outros 4 carbonos. Então, ó, por exemplo, esse aqui está ligado a 3, então já não vale. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse está ligado a 2, mas aqui, ó, os ligantes têm que ser o quê, gente? Diferentes. Aqui ele tem um hidrogênio e aqui outro hidrogênio. Claro, Letícia, pode tirar. Diga. Beleza. Faz assim, ó, pega a sua mão. Todo mundo aí, pega a mão de vocês. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Se vocês toca agora um polegar no outro polegar. E tenta deixar as mãos de vocês parecidas. Olha lá, ó. Ó. Imagina a sua mão aqui, ó. Isso aqui é um enantiômero, ó. Uma coisa espelhada na outra, só que são diferentes. Suas mãos são diferentes, porém elas são o quê? Espelhadas. Elas são enantioméricas. Mas uma é esquerda e outra é direita. O mesmo para a molécula.
Entendeu? Então, moléculas enantiômeras, ó. Elas são a mesma molécula, só que uma está virada para lá, outra virada para cá. Perfeito? Beleza. E aí, aqui no caso, para isso acontecer, tá bom? O carbono dessa molécula ele tem que ser um carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono ligado a 4 ligantes diferentes, não podem ser iguais. Então, olha aqui a questão lá. Ó. Esse carbono aqui, por exemplo, ó, ele está ligado a 2 hidrogênios, então ele não pode ser quiral. Esse aqui ele faz 3 ligações, então não pode ser, nenhum desses aqui pode ser, nenhum desses aqui também pode ser, porque todos fazem 3 ligações. Então, realmente, o diclofenaco de sódio ele não tem carbono quiral. Vamos lá. Então, aqui, ó, rapidinho. O diclofenaco de sódio não possui fórmulas enantioméricas. Não possui por quê? Ele não tem carbono quiral. Pegaram essa parada aí, galera? O Edu perguntou alguma coisa ali. Diga, Edu. Meu professor, é que a Letícia comentou sobre os enantiômeros, mas eu lembro que ligado a isso tem um termo parecido que é o diastereoisômeros. O diastereoisômero, ele é um isômero que não é enantiômero. Então, no caso, todos os outros, né? Aqueles que tudo que não é enantiômero, eles são diastereoisômeros. Perfeito? Entendi. Aqui, no caso, ele seria um diastereoisômero, porque ele não é enantiômero. Enantiômero é a mãozinha, só lembrar da mãozinha. Tá? Ó, a morfina existe apenas uma possibilidade de ação bioquímica, pois não possui um carbono quiral. Vamos ver a morfina. Se ela tiver um carbono quiral aqui, já vai estar ali errado, né? Aqui eu já identifiquei um, ó. Esse aqui, ó. Por quê? Ó? Ele está ligado aqui a um OH, ele está ligado a toda essa cadeia aqui, mais toda essa cadeia aqui, e de quebra um hidrogênio. Então são 4 ligantes diferentes. Então aquele carbono aqui, ele é o quê? Quiral. Opa. Tá? Então a morfina tem carbono quiral sim, por isso que a B está errada. Nasceu. Os 3 fármacos citados possuem carbonos assimétricos. Carbono assimétrico também é a mesma coisa de quiral, é a mesma coisa de isômero óptico, que é a mesma coisa de enantiômero. Tá? Então os 3 fármacos citados possuem carbonos assimétricos? Não, porque o diclofenaco eu sei que ele não tem carbono assimétrico. Tá? Assimétrico, enantiômero e carbono quiral e também isomeria óptica, é tudo a mesma coisa, tá? Os 3 são insolúveis em água, devido à incapacidade de interligarem por ligações de hidrogênio. Mentira, né? Porque esse cara aqui tem hidroxila. E quem faz ligação de hidrogênio, galera? Lembrar que a ligação de hidrogênio é uma interação molecular. E essa interação ela vai acontecer quando a gente tem uma molécula com flúor, oxigênio e nitrogênio ligados a um hidrogênio. Então, se tiver, por exemplo, oxigênio ligado a hidrogênio, como tem aqui, já é ponto de hidrogênio. Aqui também, ó, nitrogênio ligado a hidrogênio. Então, todos aqui fazem, né, ponto de hidrogênio. Se eles fazem ponto de hidrogênio, são solúveis em água sim, tá? Porque eles são polares. Perfeito? São polares. Vamos lá, ó. 72. Algumas reações químicas feitas em determinadas condições são reversíveis, e quando as taxas de desenvolvimento das reações diretas e inversas se igualam, disse que elas atingem o equilíbrio químico. Analisando os equilíbrios químicos no meio aquoso ou gasoso e suas propriedades, verifica-se que as reações são estáticas e ficam catalisadas por equilíbrio quando as concentrações dos produtos reagentes são iguais. Gente, vamos fazer uma revisãozinha de equilíbrio químico, rapidinho? Ó, quando que a gente vai ter o deslocamento do equilíbrio? Tá? Então, 3 coisas apenas vão deslocar o equilíbrio, tá? Que é o nosso famoso capeta. Concentração, pressão e temperatura. Então, só o capeta altera o equilíbrio da vida de vocês. Ou seja, o equilíbrio químico só é alterado por concentração, pressão e temperatura, tá? Então, aqui, ó. Analisando o equilíbrio químico em meio aquoso ou gasoso e suas propriedades, verifica-se que
as reações são estáticas e fica caracterizado o equilíbrio quando as concentrações dos produtos é igual aos reagentes? Não. Primeiro, galera, que equilíbrio químico é estático. O equilíbrio químico ele é o quê? Um vai e vem, né, galera? Vamos lá, o equilíbrio químico é um vai e vem de produtos e reagentes, perfeito? Olha lá, ó. E não necessariamente os dois precisam ter a mesma concentração. Isso não é para estar equilibrado. Não necessariamente. Tá? E lembrar que o equilíbrio vai e vem de reações moleculares. Ó. Tanto os reagentes quanto os eles vão ter essa dinâmica. Então o equilíbrio ele não é estático, ele é dinâmico. Perfeito? Na B, as concentrações dos reagentes e dos produtos estarão sempre sofrendo modificações devido ao dinamismo? Não. Não é sempre, porque depois desse dinamismo a gente tem um equilíbrio. Esse equilíbrio vai se estabilizar, não necessariamente um igual ao outro. E esse equilíbrio pode ser perturbado, ou seja, o equilíbrio ele pode ser deslocado por meio de só de concentração, pressão e temperatura. Fechou? Então, B também não é. A quantidade de reagentes e produtos que permanecem em equilíbrio se encontram em quantidades estequiométricas. Também não necessariamente a gente vai ter essa proporção entre eles. Tá? E a D, poderia haver perturbação dos equilíbrios quando se altera a temperatura, pressão e concentração dos componentes. Perfeito, galera. Por isso que esse macete é tão bom, porque só cai isso. Às vezes ele coloca aqui, por exemplo, enzima, para te confundir. Enzima não altera equilíbrio, tá? O mesmo também para catalisador, não altera. Perfeito? Letra D. 73. Leia o texto a seguir. Pela lei da diluição, né, à medida que a concentração da quantidade de material de um eletrólito diminui, seu grau de ionização ou dissociação aumenta, considerando determinada temperatura. Então vamos lá, o que significa isso, galera? À medida que a concentração em quantidade de matéria diminui, se a concentração diminui, o grau de dissociação vai aumentar, porque a gente vai ter mais espaço entre as moléculas, né? Elas vão se dissociando mais. Perfeito? Considerando a lei de diluição, verifica-se que a constante de equilíbrio Ka, ele dá o que usou de log, né? Para o ácido cianídrico, quando este se encontra a solução de 0,1 mols, né? Para 0,006% ionizado é de 3,6. Na B, aumentando o volume da solução, a sua concentração e quantidade de matéria irá aumentar e diminuir o grau de ionização. C, a solução aquosa de ácido cianídrico com a concentração de 0,1 mol, que apresenta grau de ionização 8 vezes 10 a menos 3%, possui pH igual a 0,1. E na D, o grau de dissociação de 0,1 mol de ácido acético que possui constante equilíbrio de 1,8 vezes 10 a menos 5 será maior que. Então vamos lá. Ele dá aqui alguns ácidos, né? Bem clássicos, para falar a verdade, que a gente às vezes costuma ver. Perfeito? Uma dica boa aqui é o seguinte, tá? Às vezes as questões elas podem parecer difíceis, mas às vezes não é tanto, tá? Então vamos pensar um pouco aqui, perfeito? Primeiro que a constante de equilíbrio, certo? Principalmente a constante ácida, ela vai depender muito do logaritmo, porque o pH ele é igual ao quê? Menos o log da concentração de H+. Estrelinha não, queria fazer um H+. Concentração de H+. Ok. E aí, assim, quanto menor for esse pH, mais ácido ele é. Aqui ele ficou falando sobre o ácido cianídrico e aqui ele também falou sobre o ácido acético. O ácido cianídrico e o ácido acético, né? Lembrando que essa terminação hídrico, né? Quer dizer que é um hidrácido, né? Então, é o hidrácido do ciano, certo? E aqui no caso, o ácido acético, ele é um ácido orgânico com 2 carbonos. Lembrando que acete significa 2 carbonos. Perfeito? E aqui na questão, vamos ver alguns valores que ele deu pra gente, tá? Ele dá aqui log de 2 e ele dá também raiz de 1,8. E vamos lá. Aumentando o volume de uma solução, a sua concentração em quantidade de matéria irá aumentar e diminuir o grau de ionização. Na verdade, galera, se a gente dilui mais, ou seja, aumentando o volume, a gente vai diluir, não vai?
Então a concentração ela vai aumentar? Não, a concentração diminui, fica menos concentrado. Imagina você pegar um suco e aí colocar um montão de água. Ele vai ficar pouco concentrado. Né? Mesmo para você ficar mais concentrado, você tem que tirar volume. Tá? Nasceu. Uma solução aquosa de cianídrico. Professor, Oi, diga. a respeito do grau de ionização, não vai diminuir, né? Ou vai? Ó, o grau de ionização ele depende do quê, Edu? Do K, não é? Não, desculpa, troquei tudo. É do ácido em si. Né? Oi? Releva? Oi? Não entendi o que você falou. Você pode fazer sua pergunta de novo, por favor? Ó, vamos lá. O grau de ionização depende de quê? Primeiro da característica da molécula, né? Primeiro da característica da molécula. Sim. Beleza. Mas do meio, o que o meio pode contribuir para aumentar ou diminuir isso? Esse grau de ionização. O que é ionizar? Formar íons, né? Certo? E aí, por exemplo, temperatura pode fazer isso? Aumentar o grau de ionização? Pode? Pode. Se um ácido, por exemplo, ou um sal, se eles forem solúveis no meio que ele vai ionizar, também ajuda nesse grau de ionização? Se eles são solúveis ou não? Sim, isso sim. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês já que ácidos orgânicos, como eles têm uma parte que é apolar, geralmente eles são mais insolúveis, não são? Só que eles têm uma partezinha que é solúvel. Uhum. Então ele libera pouco H+, mas ele libera pouco, mas ele libera. Agora, por exemplo, um ácido bem solúvel em água, ele libera muito H+. O mesmo para bases. Lembrem que as bases fortes são aquelas que são solúveis. Por quê? Porque se ela é solúvel, ela ioniza mais fácil. Se ela ioniza mais fácil, ela vai liberar mais próton e mais ânion, né, no caso, ou H+, ou H-, né, no caso da base, para o sistema. Então eles ionizam mais. Então temperatura influencia, a polaridade das moléculas influencia no meio, tá? E aí é o seguinte, o ácido acético, ele vai ter uma constante ionização baixa. E aí, com isso ele vai ter um pH baixo, tá? Consequentemente. Beleza? Então, entendeu? Aqui no caso, ó, se eu for diluir, eu estou aumentando aqui a capacidade de diluição, não estou? Se eu também aumento a concentração, a minha diluição, ela faria o quê? Meu grau de ionização aumentaria, porque eu teria uma saturação maior. E lembra do grau de saturação também influencia, que você, por exemplo, você pega um ambiente totalmente saturado e você coloca um sal lá dentro, ele não vai conseguir ionizar porque ele não vai conseguir se ligar com a água. Ele tem a ver com a diluição também, a saturação também envolve a diluição. Oi, pode falar. Quanto mais solúvel, menor é o grau de ionização? Quanto mais diluído, maior é o grau de ionização. Aumenta o grau. Não, então, tu vai eu estava tentando fazer uma associação com essa lei de Ions-Bond, que é aquela do grau de moléculas ionizadas e do grau de moléculas dissolvidas. Aí eu estava tentando fazer uma ligação para ver se realmente fazia sentido na minha cabeça. Sim, é porque assim, ó, por exemplo, você pega um ácido qualquer, sei lá, HF. Se você coloca isso aqui num ambiente aquoso, ele não necessariamente vai virar tudo H+, e F-, não vai virar tudo isso. Parte vai continuar junta, porque não é todo mundo que ioniza. E aí, quanto mais você ioniza, mais forte você é. Então, um ácido que ioniza muito, ele é um ácido forte. Uma base que ioniza muito, é uma base forte. Entendeu? Então, quanto menos solúvel, é mais fraco. Exatamente, porque se ele for pouco solúvel, como é que ele vai se separar? Não se separa. Aí ele fica juntinho, ioniza pouco, e aí, consequentemente, ele vai ser fraco. Que é o caso do ácido acético, que é o vinagre, o ácido acético. Por isso que ele é um ácido fraco. Entendeu? Sim? Sim. Aqui ele coloca assim, ó, uma solução aquosa de ácido cianídrico com concentração de 0,1 mol, né, que apresenta grau de concentração ou de ionização de 8 vezes 10 a menos 3%, possui um pH de 1,5. Tá? Então, vocês já entenderam que o grau de ionização
né, ele tem tudo a ver com a questão da solubilidade da molécula, da força também tem muito a ver, né? Não é à toa que, por exemplo, a força dos ácidos, né, e das bases a gente pode medir por meio do grau de ionização desses compostos, né? E aí, por exemplo, como a gente estava falando, a lei que ele coloca aqui, né, o grau de ionização ele é o quê? O número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas, para a gente conseguir ter uma noção de porcentagem, né? Beleza? Aqui no caso, né, não sei se vocês lembram, né, como é que a gente calcula a concentração de um meio? A concentração ela vai ser a massa por volume, certo? Então, por exemplo, se a gente aumenta o volume, a concentração diminui, porque a gente vai estar mais diluído, certo? E aí, quando a gente aumenta a massa, a gente aumenta a concentração. Perfeito? Não é à toa que a diluição, galera, a massa ela continua constante. O que vai mudar vai ser o volume. A gente pode, por exemplo, fazer assim, ó. Concentração, volume. E aí, se a gente, por exemplo, manter a massa constante e vai aumentando o volume, a gente vai diluir, tá? Então, aqui, ó, uma solução aquosa, concentração de 0,1 mol, né, por litro, e o grau de ionização de 8 vezes 10 a menos 3. Galera, é o seguinte, a escala de pH, ela vai de 0 a 14, perfeito? Ácidos fracos aqui, geralmente eles vão ser entre 5 e 6, né? Justamente porque o meio ali vai estar no 7. Perfeito? Aqui de cara, o que a gente consegue ver? Ó? A constante de equilíbrio Ka de um ácido cianídrico com este que se encontra uma solução de 0,1 mol a 0,006% de ionização. Né? Vocês lembram como é que a gente pode calcular, por exemplo, o grau de ionização com a concentração? Qual que é a relação que os dois vão ter? Vocês lembram disso? Não. O que, professor? A relação de concentração com grau de ionização. Vamos lá. Alfa. Oi? Lembrei do resto, quando você botou A ao quadrado, eu lembrei o resto. Isso. Então, por exemplo, ó, grau de ionização é o alfa, né? Eu vou botar aqui, ó, alfa. E deu aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 3. Perfeito? 8 vezes 10 a menos 3 e a concentração de 0,1. Então, vai ficar aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 3 vezes 0,1. Então, vai dar o 0,8 aqui primeiro, né? 64 vezes 10 a menos 6, né? Vou botar aqui, ó, 64 vezes 10 a menos 6 vezes 0,1. Então, vai ficar 6,4, né? Essa vai ser a constante. Espera, eu tô fazendo aqui em cima, né? Extensão do negócio, tá. Agora a gente achou que... Vamos lá. Achando agora aqui nosso querido Caí, né? Como é que a gente pode fazer, por exemplo, para... Deixa eu ver mais uma coisa. Muita falta de informação aqui. Vou pensar um pouquinho. Ah, é por cento ainda aqui. Pessoal, agora não é só usar o log, não? Achar o pH para ver se o pH é 5. Acho que vai ter que ser mesmo. Vamos lá. 64 é a mesma coisa de quê? 8 ao quadrado. 2 elevado ao... Quadrado não. Quarta, né? E aí... Certo? Vezes 10 elevado a 6.
Se a gente pega e joga aqui o logaritmo disso, né? Dá um espaço aqui para isso aqui, né? Aí é 16, não, professor? Olha, aqui é 5, né? Então, 2 vezes 10 à quinta, vezes 10 elevado a menos 6, log. Ó, log de 10 na base 10 vai dar quanto? 1, certo? Então vai ficar menos 6 aqui. Professor, é 2 à sexta, não? Menos, cadê? O que é menos 3, né? Aí quando a gente faz ao quadrado aqui, ó, né? Porque é alfa ao quadrado, né? Aí vai ficar 2 vezes menos 3, né? Que aí vai ficar menos 6. Entendeu? Aí aqui, ó. Tô falando da parte... Oi, fala. Tô falando da parte da base ali do log. Não seria 2 à sexta por 64? Ah, sim. É porque eu tô quebrando, tipo... Tá, eu ia fazer quebrando aqui, mas de boa. Se eu pego aqui, eu posso tombar esse 6, vai ficar log de 2. Log de 2 é igual ao quê? 0,3. 0,3 vezes 6 vai dar quanto? 1,8. Certo? 1,8... Aqui vai dar menos 6, né? No caso aqui vai dar quanto? Mais ou menos 4,2, né? E depois a gente volta nas questões, senão vai rolar demais. Né? 64. Em um armário de um laboratório de química, encontram-se 3 recipientes que acidentalmente perderam seus rótulos. Sabe-se que os sais que compõem os recipientes são nitrato de magnésio, carbonato de sódio e nitrato de sódio. Então, lembrar, galera, átomo vem de um ácido que termina com ico, né? Então, no caso aqui, nitrato, aqui vem do carbonato e aqui também vem do nitrato, tá? Aqui, magnésio, sódio, né? Magnésio, lembra que ele é mais 2, sódio é mais 1, certo? E aí aqui, ó, e possui o mesmo aspecto, é um pó branco. Utilizando-se vinagre, água filtrada e sal de cozinha, podemos identificar que, fazendo as misturas, constatando-se os seguintes fenômenos. Se a gente pega e mistura isso aqui no vinagre, galera, é o seguinte, como tem magnésio e sódio, eles são metais alcalinos e alcalino terroso, né? Eles vão reagir com esse vinagre, perfeito? Eles vão reagir com esse vinagre. Então aqui, ó, a água filtrada não irá dissolver bem o nitrato de sódio, pois este possui um coeficiente de solubilidade pequeno. Na verdade, não, né? Eles vão ter o nitrato de sódio, o carbonato de sódio, o nitrato de magnésio, eles têm uma alta solubilidade em água filtrada. Eles se dissolvem muito bem. O vinagre irá reagir com o carbonato de sódio, causando uma efervescência e liberando gás carbônico. Sim. Por quê? Se o vinagre ele entra em contato, que ele é um ácido, ele entra em contato com sal básico, né? Qualquer um desses aqui, no caso aqui o carbonato, vai ter a liberação sim de CO2, tá? Como produto. Letra B. Solução de sal de cozinha misturado com solução de nitrato de sódio irá produzir precipitado de cor branca. Na verdade, galera, o sódio ele tem uma coloração mais avermelhada, tá? Não é branco o sódio, ele é vermelho. Professor? Oi. Essa B aí eu fui, tipo, fez eu não sei como em casa. Pediu pra mim fazer, botar vinagre com bicarbonato de sódio. Aí eu botei, quando eu botei, só subiu. Pô, o vulcãozinho, pô. Não tem um vulcão que o pessoal faz? Pra feira de ciências, né, geralmente. Exatamente. Carbonato de sódio o pessoal usa também para várias paradas na cozinha, né? Vamos lá, ó. 65. Reações de saponificação é formar sabão, né? E lembrar que o sabão ele é um sal orgânico, perfeito? E a esterificação são importantes por estarem relacionadas à formação de ceras de origem animal e vegetal, em sabões de maneira geral. Baseando-se nas relações de saponificação e esterificação, constata-se que... Então, gente, vamos lá. Nas formações de margarinas,
a partir da diminuição da insaturação da cadeia carbônica de óleos naturais, são rompidas as ligações pi. Galera, isso aqui a gente chama de quê? A produção de margarinas. É a tal da gordura hidrogenada, tá? Então, lembrar que o óleo ele vai ter o quê? Insaturações, ele tem duplas, certo? E essas duplas ligações, elas vão ser quebradas, formando o quê? Gordura. Como é que eu quebro uma dupla ligação, galera? Por meio de hidrogênios, tá? Então, o hidrogênio ele é capaz de quebrar duplas ligações, transformando o óleo vegetal, por exemplo, ou animal, em gordura. No caso aqui, uma espécie de margarina. Aqui tá certinho, tá? Lipídios de origem animal podem sofrer hidrólise, produzindo principalmente glicerol e ácidos graxos, né? Ácidos graxos, não ácidos carboxílicos, perfeito? Mas é um ácido carboxílico. De massas moleculares pequenas, não. O ácido graxo ele é gigante, galera, tá? Ele é um ácido carboxílico grande, perfeito? Então, lembrar que o ácido graxo, ele é um ácido carboxílico, porém, ele não é pequeno, não, ele é grande. Perfeito? O ácido graxo, ele é grande. O glicerol que é pequeno. Professor, Diga. a cadeia carbônica, qual a diferença da saturada para insaturada? Uai, é dupla e simples. A saturada é só simples. Ó, por exemplo, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, o efeito disso tudo, pra você entender. Ó. Essa é uma cadeia de ácido graxo, né, que é a gordura, saturada, ou seja, não tem nenhuma ligação dupla entre carbonos. E essa é uma cadeia, né, com carbonos de ácido graxo insaturado, ou seja, carbonos em dupla. Então, uma insaturação é uma dupla. Quando a gente pega e coloca hidrogênio aqui, a gente consegue quebrar essa ligação, como você consegue ver, ó. Tá vendo que aqui tem 4 hidrogênios e aqui só tem 2? Então, se a gente tira essa ligação aqui, o hidrogênio vem. E se a gente coloca a ligação, o hidrogênio vai embora. Entendeu? Então, a gente fala que isso aqui é a hidrogenação, quando a gente quebra a dupla, ou seja, a gente está transformando de insaturado para saturado. Entendeu? E qual que é a consequência disso, pô? As moléculas vão se afastar na insaturação. Tá? Então, se eu tiver uma dupla ligação, as moléculas elas ficam mais longe uma da outra, porque a insaturação entorta a molécula. Então, elas vão ficar mais longe uma da outra. Perfeito? Vamos lá. De boa. Onde é que estava? Aqui, ó. Beleza. Na saponificação com hidróxido de potássio e de gorduras animais, haverá a formação de sais de ácido carboxílicos de cadeias longas e álcools de cadeias saturadas. Vamos lá. Lembra que a saponificação ela vai vir por meio do quê? Saponificação ela vai acontecer quando a gente tem uma base forte junto com um triglicerídeo, né? Vamos lá. A gente tem aqui o nosso querido triglicerídeo, que é um éster. Lembra que a formação, galera, entre ácido graxo e glicerol é uma esterificação. Tá? E a saponificação vai ser uma reação entre um éster mais uma base forte. E aí nessa o que acontece? A gente vai ter a liberação de álcool mais um sal de cadeia longa, tá? Na saponificação. O lipídio triglicerídeo presente na dieta humana, né, é processado no intestino pelas enzimas digestivas e transformados em aminoácidos e glicoses. Galera, triglicerídeo é lipídio, aminoácido é proteína e glicose é carboidrato, não tem nada a ver, né? No máximo a gente pode forçar a barra aqui, porque lipídio, depois de um tempo, ele forma carboidrato. Porque a gente vai armazenar o excesso de carboidrato em forma de quê? Lipídio. Tá? Então, carboidrato forma gordura porque a gente armazena esse carboidrato em forma de lipídio. Mas não tem nada a ver com aminoácido. Tá? Aminoácido é proteína. 76. Os alcaloides são compostos orgânicos nitrogenados de estruturas complexas de caráter básico, que constituem os princípios ativos dos vegetais
e exercem uma pronunciada ação fisiológica sobre animais. Dentre os alcaloides conhecidos, a morfina, fórmula a seguir, é o mais potente e pode pôr em reação à esterificação, produzindo uma heroína, né? Que é mais depressor do que a morfina. Então, a heroína e a morfina, elas são aminas fortes. Lembrar, galera, que quanto mais anéis aromáticos a gente tem aqui, ó, maior é o efeito anestésico que a gente vai encontrar. Então, morfina e heroína têm efeitos depressores fortíssimos, tá? Observe a reação seguinte. Então, morfina mais esse composto esterilizado, né, vai formar a heroína, tá? Então, vamos lá. Essa reação de esterificação... Pessoal, vamos pensar, ó, entre a morfina e a heroína, como a gente consegue ver, essa cadeia aqui, ó, que a gente vê no meio, ó, ela abre e a gente vem e coloca a molécula de morfina no meio. Entre esses dois ésteres aqui, certo? Todo mundo está conseguindo ver? Ó, tá aqui a molécula e aí ela vai entrar aqui no meio, ó, por meio desses álcools, tá vendo? Consegue ver que o nitrogênio ficou até para cima, ó. O nitrogênio está para cima, esse oxigênio está aqui para baixo, o anel para um lado, tá? E aí aqui, ó, esse OH aqui, junto com esse OH aqui, vai reagir com esse ésteres. Tá bom? Vamos lá. Ó. Na reação de esterificação, é preservada a função amina pelo caráter ácido. Vamos lá. A amina, galera, ela não tem caráter ácido. A amina tem caráter o quê? Básico. Certo? Na morfina está presente a função éster e na heroína a função éter. Na verdade, é ao contrário, né? Morfina é éter e na heroína é éster. Professor, tem como eu visualizar isso? Só olhando Sim, eu fiz isso agora, olha aqui, ó. Aqui é a função éter e aqui é a função éster, ó. Tá vendo? Lembra que éter, ó, carbono, oxigênio e carbono. Éster, C dupla O, radical. C dupla O e radical. Tá vendo? Beleza. Então aqui tá trocado, né? C. Ocorre uma reação do grupo OH, hidroxila, tanto alcoólica como fenólica. Sim. Porque aqui, ó, esse aqui é um fenol, né? Esse fenol vai reagir com esse éster aqui, ó, e vai formar a heroína, liberando água. O que vai acontecer, ó? Vamos lá. Ó. Tem lá assim, ó, C dupla O, e aí, menos, né? A gente tem aqui um OH e uma cadeia. O que vai acontecer? Ó, que o que vai acontecer? Eu vou liberar o OH+, o OH-, e o que vai sobrar? O éster. Então, quando a gente tem um ácido carboxílico que reage com álcool, isso sempre vai acontecer. Tá? Aqui vai se assemelhar a um ácido carboxílico. E a aromaticidade do reagente é substituída por uma cadeia alicíclica. O que é alicíclica, galera? Alicíclico é não aromático, né? E aí, assim, a aromaticidade, ela continua. Lembra que eu falei para vocês? O efeito anestésico, ele vem dos aromáticos. Então, não tem como a gente tirar esses aromáticos da morfina para a heroína, tá? 77. Observe as equações 1 e 2 a seguir. Então, a gente tem um carbono grafite oxidando, formando um monóxido de carbono, e aqui a gente tem um selênio oxidando, formando um SnO2. Sendo ambas reatividades as reações que liberam energia. Então, vamos lá, galera, representativas, né? Se a gente tem a oxidação desse carbono grafite formando um monóxido de carbono, o que o monóxido de carbono faz, galera, de tão mal para a galera aí, viu? Lembrar que ele faz uma ligação permanente com as hemácias e as hemoglobinas, né? E aí, se o CO ele estiver circulando no sangue, a gente vai ter uma interrupção do fluxo de CO2 e O2. E essa hemácia vai ficar confinada. Lembrar dessa parada aí. E aí, lembrar que é entalpia, galera. É a energia que vai ser liberada ou absorvida durante uma reação química, tá? Uma reação termoquímica. Então, ó, sendo ambas representativas, né,
de reações que liberam energia. Então, se elas liberam energia, elas são o quê? Exotérmicas, certo? A variação de entalpia no processo 2 é maior do que zero. Exotérmico, galera, o ΔH ele vai ser o quê? Se ele libera energia. Ele vai ter que ser o quê? Menor que zero. Ou seja, negativo. Ele falou que é maior? Não. Os ΔH1 e ΔH2 referem-se à variação de entalpia da formação do CO e do SNO2. Na verdade, galera, a gente está fazendo a formação, na verdade, representar oxidação, né, nem a formação, oxidação do grafite e oxidação do CN. Tá? E aí, assim, essas oxidações elas vão ter formação de CO e de SNO2, então certinho. Tá? Então, ΔH1 representa do carbono e ΔH2 do selênio. O processo 2 é um exemplo de reação de combustão. Tá? Aqui no caso do 2, até que poderia ser, mas e qual que é o problema aqui dessa reação de combustão? Porque ela não tem a liberação de compostos como CO, CO2, e a combustão tem que acontecer com compostos carbônicos, tá bom? Na D, somente o processo 2 representa a reação de oxorredução. Na verdade, as duas têm uma reação de oxorredução, tá? 78. Bauxita. Galera, bauxita tem demais aqui no Centro-Oeste, tá? Principalmente na região da Chapada dos Veadeiros. Lá tem bastante. E aí, é por meio da bauxita que a gente extrai o alumínio, tá? Então, a bauxita é um minério onde se pode extrair alumínio pelo processo de Reinhold-Hall, né? Que consiste na reação química de redução do alumínio em alumina, Al2O3, um subproduto da bauxita. A reação está representada a seguir. Ele não colocou tudo aqui, acho que faltou, hein? Então, a L3+, mais 3 elétrons, formando um alumínio. Na reação de uma célula eletrolítica, por 30 minutos, passando uma carga equivalente de 1.800 Faraday, a massa de alumínio produzida será. Galera, vamos lembrar alguns valores, eu não sei se ele colocou aqui. Mas, vamos lá. Vocês lembram quanto que vale um elétron? Gente? Está perguntando de sua carga, professor? Oi? Está perguntando da carga? Isso. Porque pensa assim, ó, vamos lá. Eu tenho um alumínio iônico, né? E ele vai receber 3 elétrons. Quem recebe elétron é aquele que está o quê? Reduzindo, não é? Sim ou não? Exato. Exato. E aí, assim, ó. Se eu estou reduzindo, eu estou recebendo elétrons. E quem está reduzindo, aumenta de massa, não aumenta? Quem reduz? Sim ou não? Quem está reduzindo vai aumentar a massa. E aí, assim, ó. Se ele vai ficar aqui, ó, 30 minutos fazendo essa reação, né? Passando uma carga, ele deu a carga também. Ele deu carga e deu tempo. Como é que a gente vai descobrir a massa? Vocês lembram que corrente é igual a quantidade de cargas por tempo? Certo? Então aqui ele deu a quantidade de cargas que foi 1.800. E o tempo, 30 minutos. Só que a gente vai passar para segundos. 30 minutos em segundos dá quanto? Eu acho que seria de se fazer a multiplicação, né? Ah, dá 1.800? Sim. Exatamente. Então vamos lá. Vai ficar só fazer 60 vezes 5, né? Vamos lá. E aí, quanto que vai dar aqui de ampere, então? Ok. E aí, vamos lá. Eu perguntei em relação ao elétron. Quanto que pesa o elétron? É aquele negócio da carga elementar? Isso.
O elétron tem massa ou não tem? 8 vezes 10 a menos 19. Não, não pesa nada. Quanto? Isso, 1,6 vezes 10 dá 19. Menos 19, certo? Isso. E vocês lembram que quantidade é igual a N vezes zero? Então, teria como a gente saber, por exemplo, quantos elétrons estão envolvidos ali. Certo? Ó, a gente já sabe a carga e tal. Às vezes nem precisava. Mas vamos lá. Quanto que vale um elétron, então? A carga já deu 1.800. O número de elétrons é quanto? A gente não sabe. E um elétron, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Se eu passar dividindo aqui, ó, 1.800 por 1,6, quanto que fica? Vai ficar mais ou menos uns 1.125, né? Então vai ficar assim, ó, N é igual a 1.125. Como eu passei dividindo aqui, vou continuar, né? Vezes 10 a menos 19. Tá. Então a gente tem esse tantão de elétron aí, né? Aqui na reação, para cada um alumínio, a gente tem 3 elétrons. Então se a gente tiver isso aqui de elétrons, a gente vai ter quantos alumínios? Entendeu? Divide por 3, Exato, não é? Perfeito, boa, mente pensante, isso aí. Vai dar 375, né? E aí, vamos lá. Quanto que pesa um alumínio? A questão nem deu, eu não sei. Tabela periódica. Olha lá, ó. 26,9, né? Vamos lá. Então, para cada alumínio iônico que reduz, ele se junta, não é? E aglomera e soma a massa, não é? Exatamente. E aí, vamos lá. Aqui, galera, a gente fez tudo. Ok. Rapidinho. Deixa eu fazer algumas coisas aqui. Então vai ter mais ou menos aqui, ó, a produção de uns 365 alumínios, né? E cada alumínio tem massa de 27, mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui. Será que não faltou alguma coisa nessa reação, né? Bom, a gente pode tentar fazer a relação de massa carga. Vamos fazer massa carga tempo, né? O que vocês acham? Não dá para dividir pelo 27. Faz Oi? sentido? Dividir 305 pelo 27. Eu acho que dividir não, né? Eu acho que multiplicar Multiplicar para isso. saber isso e depois dividir por 1000, visto que as unidades estão em quilo, né? Exatamente. Só um negócio aqui. E professor, Oi. quanto a esse raciocínio que você montou sobre a amperagem, por que você usou mesmo? Porque dependendo, a gente pode usar a relação de massa, só que a gente teria que ter a... Não, a gente tem. Porque, tipo assim, ó... Vamos lá.
Deixa eu até fazer de outra cor. Massa. Deixa eu ver se eu lembro como é que era. Relações corrente. Massa igual a massa molar vezes I vezes T, né? Será que dava para resolver? Deixa eu ver. A massa molar é 26,9. Vou fazer de novo aqui, peraí. 26,9. Dá certinho. Nossa senhora. Então vamos lá. Ó. Massa molar do alumínio, né? Cara, que sacana com vocês, tá? Massa molar do alumínio 26,9, né? Então, 26,9 dividido por a constante de Coulomb, né? Que é 96.500, vai dar 0,0027. E multiplicado por 1 ampere, e multiplicado pelo tempo em minutos mesmo, que é 30, né? Vai dar certinho, vai dar massa 16. Difícil cair uma dessa de novo, né? Aqui eu acho que faltou muita coisa para raciocinar em cima, né? Vamos adiantar aqui pra gente terminar logo isso aqui, ó. Radioatividade também sempre vem caindo, tá? Tanto na evangélica quanto na Uniceplac, viu, galera? A descoberta da radioatividade em 1896 por Henry Becquerel revolucionou o mundo científico, pois demonstrou que os átomos podiam ser divididos, ou seja, caiu a teoria de indivisibilidade atômica, como admitiu o modelo de Dalton. E com isso, galera, todo mundo sabe que Rutherford foi o grande cara aí que fez essa descoberta das partículas radioativas, né? E aí passou isso para os seus alunos e tudo mais, deram muito sucesso em relação a isso. Lembrar que alfa e beta são partículas, alfa partícula positiva, beta partícula negativa, gama é uma onda eletromagnética. Lembrar que alfa tem baixa penetrabilidade, beta penetrabilidade média e gama alta. E aí aqui em relação às velocidades, gama tem velocidade da luz e beta 1/10 da velocidade da luz, tá? Então, tendo como base enunciado, vamos lá. Quando o elemento emite a partícula alfa, o seu núcleo sofre uma perda de 2 prótons e 2 nêutrons. Galera, é bem fácil, né? Ó, lembra que o alfa, ele vai ter 4 de massa e 2 de número atômico. Então, como é que a gente calcula o nêutron? Nêutron, galera, ele vai ser número de massa vezes o número atômico. Certo? Ou menos, perdão. Menos o número atômico. Então, basta você pegar aqui, ó, e subtrair 4 do 2, ou 4 menos 2, então o nêutrons dele é igual a 2. Então, alfa, ele vai se assemelhar ao hélio, os dois têm 2 nêutrons apenas, tá? O beta, galera, lembrar que ele vai ter 0 de massa e menos 1 de número atômico, e o gama, ele vai ser 0 e 0. Certo? Então, aqui no caso está certinho, letra A, né? 2 prótons, né, que é o número atômico, 2, e 2 de nêutron, perfeito. A partícula beta emitida não pode ter tido o núcleo, pois a mesma é negativa, né? Vamos lá. Na verdade, não necessariamente, tá, galera? Porque tem partículas negativas que vêm no núcleo também. Sempre onde a gente tem coisas positivas, tem coisas negativas também. Tá? Mas lembrem que no núcleo a gente vai ter nêutrons e prótons, e na eletrosfera, elétrons. Mas a gente vai ter partículas negativas sim no núcleo para estabilidade nuclear. Na C, galera, ele fala assim, a radiação gama emite... ela vai ter uma emissão, né, alterada apenas nas constituições das camadas eletrônicas dos átomos. Na verdade, a gente vai conseguir ter uma travessia total. O gama, galera, lembrar que ele é uma radiação o quê? Ionizante.
Ou seja, altamente energética, tá? Altamente energética, altamente perigosa. E o que uma radiação ionizante faz, galera? Pode causar câncer, né? Porque se a gente, por exemplo, modifica uma base nitrogenada, né? Imagina lá, tem uma guanina, a gente troca uma guanina essa radiação ionizante por uma citosina, né? Às vezes pode não dar nada, mas às vezes se a gente trocar essa guanina por uma timina ou uma adenina, às vezes a gente vai ter ali uma leitura do aminoácido de uma forma errada. E aí, consequentemente, a gente pode causar uma mutação, uma série de problemas aí, tá? Então vamos para a última aqui de química. O elemento... Professor, diga. Eu fico um pouco confuso quanto quem é mais penetrante ou ionizante. Na verdade, eu tenho conhecimento de que quanto a gama, ela é a radiação mais penetrante que há, não é? Dentre essas demais. Mas a respeito de ionização, o poder de ionização, eu já fico confuso, porque, veja, apesar da gama ser mais penetrante, ela ser uma radiação muito mais penetrante que as demais, eu acho que eu li em algum lugar, ou alguém me contou, que a mais ionizante seria a alfa, visto que ela tem sua carga positiva e pode arrancar elétrons. Sim. De certas estruturas, né? Preciosas nossas. Sim, mas alfa e beta são partículas. Gama é o quê? Radiação. E no caso é uma onda, né? Isso, uma onda, né? E aí uma coisa... É errado dizer que a alfa é radiação nesse nomenclatura toda aqui. Alfa e beta é radiação também, ou a gente só fala que é partícula? É porque o pessoal confunde, porque assim, ó, o alfa, ele é irradiado, sim, porque ele é liberado. Mas ele não é uma onda, ele é uma partícula. Então, quando a gente fala de ionizante e não ionizante, a gente fala mais de ondas. Mas assim, ó, o gama, ele é muito ionizante por causa da energia. E aí, a energia, por ser alta, ela pode excitar elétrons e aí pode modificar moléculas. No caso, o alfa, ele vai ser mais ionizante do que o beta, porque ele vai ter o quê? Número atômico, olha lá, ó. Ele vai ter número atômico e vai ter número de massa. Então ele pode formar íons, porque quando ele entra numa reação ou ele sai de uma reação, ele vai ter modificação de número atômico e modificação de massa. O gama não, que é 0 e 0. Entendeu? Então o beta também tem essa capacidade de arrancar elétrons, né? O alfa também tem essa capacidade de receber e dar elétrons. E isso forma íons. Quando a gente tem recebimentos e doações de elétrons, a gente não tem formações de íons. E aí o alfa ele tem uma maior capacidade de fazer essa interação. Tá? Pelo motivo dele ter massa atômica e número atômico. Agora o gama é porque ele é muito forte mesmo. Ele tem alta frequência. Ele é muito energético. Então ele excita o elétron e faz ele passar de camada. Entendeu? Valeu. Ó, vamos lá. 80. O elemento ferro, classificado como metal de transição, é o principal componente do aço, com grande reatividade no sistema onde se encontra. O mesmo pode ser extraído do mineral magnetita. Nos compostos químicos em que está presente, possui estado de oxidação, ferro mais 2 e ferro mais 3. Então, uma questãozinha falando sobre ferro, né? Analisando as informações do enunciado e os conhecimentos sobre as substâncias iônicas, constata-se que a configuração eletrônica do ferro mais 3, férrico, de acordo com Pauling, é... Galera, então vamos lá. O ferro, a questão que ele deu para vocês lá, a tabelinha periódica, olha lá, ó. Ele vai ter número atômico 26. Como é que em Linus Pauling a gente faz até o 26? Vamos lá. Lembra que o diagrama de Linus Pauling a gente vai contar os elétrons, distribuí-los pelos subníveis, né? E aí, olha lá, ó. Vamos lembrar. Camada K é a primeira camada, L segunda, terceira, quarta, quinta. Isso aqui é o número de camadas e também lá na tabela periódica são as linhas. Então, cada linha dessa aqui, ó, a primeira linha que tem hidrogênio L, é a camada K, que só cabe 2 elétrons. Vou pegar um Linus Pauling melhor para mim. Isso aqui, ó. E aí lembrar que no subnível S só se cabe 2 elétrons. No subnível P cabe 6, no D cabe 10, no F cabe 14. Então vamos lá, ó. Se o ferro ele vai ter a massa de 26, então a gente vai contar 26 elétrons, ó. Um S2, 2, né?
2S2, 2P6. Já foi 10, né? 3S2, 3P6, 4S2. 20. Certo? Aí continua. 4S2. Aí vem, ó, 3D10, só que já vai para 30. Então vai ser 3D6. Então 3D6 é o final. Certo? Cadê? E aqui tá com 3D3, só que é 6, né? Em vez de fazer tudo isso, galera, de pegar, escrever o diagrama de Linus Pauling, o que vocês poderiam fazer? É só lembrar desse macete aqui, ó. Tá? As camadas aqui, ó, são as linhas, não? Primeira camada, segunda, terceira, quarta. Né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em relação às famílias, ó, lembrar aqui, ó, todo mundo da primeira coluna vai sempre terminar em S1. Todo mundo da coluna 2 vai terminar em S2. Todo mundo aqui é D, ó. Então aqui, ó, D1, D2, D3, D4. E o ferro tá onde, ó? D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então lembra que todo mundo aqui é 6, ó. Certo? Aqui é o bonde do quê? Ó, esse aqui tem 6, né? Qual que é o subnível que vai ter 6 casinhas? Né? O P, né? Então aqui vai ser, ó, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Beleza? E aqui embaixo vai ser o F. E aí só um macetezinho, tá? Por exemplo, o magnésio. Como é que é o final do magnésio? Ó? Linha 3, coluna S2. Então, o final do magnésio vai ser o quê? 3S2. No caso dos metais de transição, que são esses aqui de baixo, ó, metais de transição, você vai contar sempre uma linha para cima. Só no metal de transição, uma linha para cima. Então, aqui no caso é linha 3, isso aqui é linha 4, isso aqui é linha 5, isso aqui é linha 6. Então, o ferro ele não está em linha 4, ele está em linha 3, né? Por isso que ele termina com 3D6. Mas essa aqui é uma boa dica para vocês, tá, galera? Ainda mais que essa prova tem tabela diferente do Enem, né? Então, saber explorar isso aqui direitinho. Tá? Olha lá, ó. Então, tá errado. O elemento ferro, quando eletricamente neutro, possui 6 elétrons na valência. Galera, valência é a última camada, tá? Então, o ferro, na verdade, na valência, ele vai ter 6 elétrons nessa camada? Não, por quê? Porque quem tem 6 aqui é o subnível D da camada 3. Mas, na verdade, o ferro, galera, ele tem 4 camadas. Ó. E na quarta camada do ferro, que é o 4s2, vai ter só 2 elétrons, que é a última camada. Apesar de ter mais elétrons na camada 3, a última, que é a de valência, é a camada 4. Então, sempre olhar aqui a camada que tem o maior número. E no caso 4, que só tem 2 elétrons. Tá? Não tem 6, é 2. Os íons ferro mais 2 e ferro mais 3 são resultados da oxidação do ferro pela perda de 2 ou 3 elétrons, respectivamente. Sim. Né? Porque quando a gente perde elétron, a gente fica positivo. Então, eu posso perder 2 elétrons ou posso perder 3. E esse ferro, ele vai perder elétron para quem, galera? Para o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai oxidar o ferro, vai roubar elétron dele. E nesse sequestro de elétron, o que ele faz? Forma o íon, tá bom? Os íons ferro mais 2 e ferro mais 3 apresentam os mesmos números de prótons e elétrons. Mas elétrons não, né? Porque um tem um a mais que o outro. Perfeito? Alguma dúvida, galerinha, até aqui? Tá tranquilo? Thay, Marcos, Camila, Edu, as duas Camilas, na verdade, Ana, Yuri, Letícia. Galera, tá tranquilo, Edu. Gente, deixa eu falar para vocês. Uma ótima prova para vocês amanhã, tá? Para quem vai fazer evangélica e para quem vai fazer o Uniceplac, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem tirar alguma dúvida ou um questionamento final, podem me enviar mensagem, tá bom? Fiquem à vontade. E galera, tamo junto demais aí. Forte abraço, viu? Lembrar que durante a semana a gente vai ter muitas outras aulas aí pro Enem e para as outras faculdades que vai ter vestibular. Tá joia? Valeu, galera, demais aí por assistir a aula. Sabadão, hein, velho? Vocês são guerreiros, velho. Parabéns demais aí pra vocês. Viu?
Tá, e amanhã boa prova, viu? Vai me dando notícia lá. Valeu, Lívia, tamo junto. Obrigadão. Valeu demais. Valeu, Edu, ter retornado aí às aulas, cara. Então, cara, bicho, tamo junto. Valeu. Falou, Yuri, valeu, galera. Obrigado, Letícia. Espero que você tenha gostado da aula aí. Valeu, Marcão. Boa tarde aí, professor. Valeu, Marcão, tamo junto.